é um teste de comparação de médias. Duas populações independentes. Com valências conhecidas. Então, lembrando, né, a gente falou de testes de hipóteses e agora a gente está vendo alguns testes particulares. Esse daqui é o caso 2, então eu fiz uma árvorezinha de tipos de teste na aula passada, né? E esse daqui, então, é quando a gente quer comparar. Quando a gente quer comparar a média de duas populações independentes com valências conhecidas. Esse caso aqui é teste paramétrico, em que eu tenho a suposição de normalidade, o que nem sempre acontece, tá? Então, na prática, o que vocês têm que fazer? Quando vocês quiserem comparar dois grupos, saber se existe diferença estatisticamente significante, né? Ou seja, com significância estatística, na diferença das médias para duas populações independentes. Que casos seriam esses, né? Então, vamos supor que você vai aplicar dois tratamentos diferentes em pessoas diferentes. Então, você quer saber se existe diferença entre esses dois tratamentos. Para isso, você vai pegar a sua amostra e vai dividir aleatoriamente em dois grupos. Para um grupo, você vai testar um medicamento, por exemplo, e para o outro grupo, você vai testar outro. Então, não tem mais aquela coisa dividida antes e depois, né? Ou medida em um braço no outro, ou medida em dois gêmeos. Aqui, a pessoa ela só vai usar um tratamento. Então, a pessoa vai usar um tratamento, outra vai usar outro. E eu quero saber se existe diferença estatisticamente significante entre as médias desses dois grupos. Eu falei, teste paramétrico. Paramétrico, a gente está testando a comparação das médias, tá? Das médias populacionais por meio das amostras. Aí, se não tiver normalidade. Se não tiver normalidade, aí a gente tem que usar testes para os grupos em si. Tá? A gente não vai mais testar médias em geral, a gente vai testar se os grupos podem ser considerados equivalentes. E dessas possibilidades é o teste Mann-Whitney, tá? Então, o que a gente vai ver aqui é o teste do que a gente tem que fazer. Z da normal, se tiver tem várias conhecidas. Se tiver desconhecido, a gente usa V de estudo, tá? Então, vamos lá. A gente tem duas amostras. Que podem não ter o mesmo tamanho, tá? Então, de repente, você testou em número diferente de pessoas. Claro que N1 e N2 é esperado que eles sejam aproximadamente próximos, tá? Aproximadamente iguais, mas que não se distanciem muito um do outro, tá? Então, amostras aleatórias. Tá, então aqui ó, a gente tem duas amostras
população diferente e que são populações independentes, ou seja, que não tem nenhum motivo para a gente dizer que existe uma correlação entre as medidas, tá? E a distribuição? Então, x1 até n1 vem da normal com média mi x e variância sigma 2x. Y1 e Y2 vem da população com distribuição normal, com média mi y, sigma 2y. X e Y, se vocês tiverem uma base de dados, vão estar em duas colunas diferentes. Na verdade tem duas possibilidades, tá? Depois eu vou até mostrar isso, não sei se vai dar tempo hoje, mas elas poderiam estar em duas colunas diferentes ou elas poderiam estar todas numa coluna só, já que a medida é da mesma coisa, só que daí você tem uma coluna auxiliar que diz se aquela observação pertence ao grupo 1 ou ao grupo 2, tá? Acho que essa vai ser a mais comum. Você tem uma mesma... Então, o que eu quero dizer, né? X e Y são medidas da mesma coisa, então a gente não vou misturar maçã com laranja. Se eu estou medindo a concentração de uma substância no sangue, aqui eu também estou medindo a concentração da substância no sangue. Se eu estou medindo a glicemia, aqui eu também estou medindo a glicemia. Se eu estou medindo o tempo do algoritmo, aqui eu também estou medindo o tempo do algoritmo. Em dois grupos diferentes, a mesma quantidade sendo observada, tá? E a gente quer avaliar, então, se o mi de x é igual ao mi de y estatisticamente, tá? Então, queremos avaliar se mi de x, ou seja, a média do primeiro grupo populacional, é igual à média do segundo grupo contra diferente. E aqui poderia ser diferente, poderia ser maior, poderia ser menor, tá? Equivalentemente, eu posso testar se mi de x menos mi de y é igual a zero, contra diferente de zero, tá? Tudo bem? Então, é o mesmo teste que a gente fez na aula passada, só que na aula passada a gente pegou a diferença das duas medidas antes e testou se essa diferença podia ser considerada zero. Aqui eu não vou fazer a diferença porque, primeiro, as observações não estão correlacionadas e, segundo, pode ser que eu tenha tamanhos diferentes nos grupos. Então, nem dá para fazer isso de pegar um menos o outro e também não faz sentido. Tá? Então, a gente vai primeiro calcular as médias, calcula a média de x, calcula a média de y amostral e considera a diferença das médias, tá? Vocês estão lembrados do que a gente fez na aula passada? Mais ou menos? Então tá, então vamos relembrar. N1, xi dividido por N1, y barra soma para i de 1 até n2 de y dividido por n2. Tá, então na aula passada, lembra daquele problema lá do combustível, em que todos os carros, agora não lembro se era 15, não sei, tinha um número de carros que eles foram calibrados, tiveram o motor calibrado e foi medido o consumo do combustível antes do experimento. Aí foi usado um novo combustível que prometia revitalizar o motor e esse combustível foi usado por 15 semanas. E o consumo do combustível foi medido de novo. E aí a gente tinha duas colunas, que era o consumo antes, o consumo depois. A gente fez a diferença desse consumo antes e depois, ou depois e menos antes, e testou se a diferença podia ser considerada zero, tá? Só que lá a gente tinha o mesmo carro antes e depois de um certo tratamento. Aqui não. Aqui a gente tem
duas populações que são diferentes, né? Elas não estão correlacionadas, e eu quero avaliar se a média de uma é igual à média da outra estatisticamente. Então, a gente vai começar considerando as médias amostrais de cada grupo. Na aula passada, a gente primeiro fez a diferença e testou se a diferença era zero. Aqui não, a gente vai testar, a gente vai calcular primeiro as médias amostrais e vai considerar a diferença, né? Então, aqui, eu vou chamar de D barra, só que ela vai ser definida como X barra menos Y barra, que é a diferença das médias amostrais, tá? Então, a diferença, essa até aqui é a que muda de um caso para o outro, tá? Das médias amostrais. Então, vamos ver o que a gente tem sobre D barra. Como que eu calculo o valor esperado dessa D barra do jeito que eu defini aqui? Quem me ajuda? Valor esperado de D barra é X barra menos Y barra. Valor esperado disso, diferença dos valores esperados, correto? Quem que é o valor esperado de X barra? É o mesmo valor esperado de X, que é μ de X. Da mesma forma, isso daqui é μ de Y, tá? A variância do D barra é a variância de X barra menos Y barra. Aqui entra que as amostras são independentes. Logo, o X barra também é independente de Y barra, tá? Porque eu tenho só coisas aqui que são independentes de todas as coisas aqui. Se a gente fosse fazer a mesma conta, seria a variância de um mais a variância do outro, menos duas vezes a covariância entre um e o outro. Só que essa covariância some porque elas são independentes. Aí eu fico só com a soma das variâncias, tá? Como eles são independentes, eu fico com a soma das variâncias. A variância de x é isso, a variância de y é isso. Então, a variância do D barra é σ2 mais x mais σ2y. Tudo bem? Deixa eu só fazer um passinho mais aqui para vocês. Isso, então. Ah, então essa conta aqui, ó, eu vou colocar mais terminando. Menos duas vezes a covariância entre x barra e y barra. E isso daqui é igual a zero, tá? Evitem colocar uma setinha, isso aqui vai para zero, porque não vai para zero, é igual a zero. Tá? Essa setinha a gente usa quando é limite. Aqui é exatamente igual a zero, porque são independentes. Então, isso daqui é a variância de um mais a variância do outro. E a distribuição do D barra? Então, lembra, se o x1 até xn tem distribuição normal, o x barra tem distribuição normal também. Se o y1 até yn2 tem distribuição normal, o y barra também tem distribuição normal. E a gente viu em aulas passadas, inclusive, quem é a média e quem é a variância de x barra e de y barra. Por propriedades da distribuição normal, se a gente tem diferença entre duas variáveis que têm distribuição normal, a diferença também tem distribuição normal. A gente vai usar isso para o nosso teste, tá? Então, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar numa estatística para testar se o μx menos μy é igual a zero, tá? Vamos chamar essa diferença aqui de μ d, tá? Eu estou chamando isso de μ d. E vamos definir isso daqui como σ2d, tá? Além disso,
Como x barra tem distribuição normal, com média μx, e variância sigma 2x sobre n1, e y barra tem distribuição normal, com média μy e sigma 2y sobre n2, tá? Por propriedades que a gente já viu anteriormente, né? Soma de normais normal, soma de normais normal. Então, D barra tem distribuição normal com média μd e variância sigma 2d. Aqui eu estou colocando a normalidade, tá? Em que μd é igual a μx menos μy. E sigma 2d é sigma 2. Ah, peraí, gente. Tem um errinho ali, né? Que eu coloquei sigma 2x, mas é sobre n, tá? Então, vamos corrigir aqui, ó. Por quê, né? Então, peraí que eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Sobre n1, sobre n2. Por quê? Então, vamos pegar um aqui, por exemplo, o y barra. Então, o y barra é soma de y1 dividido por n2. Para ir de 1 até n2. A variância de y barra, lembra que esse n2 sai ao quadrado? Fico com n2 ao quadrado, soma de variância de y1. E cada um desses tem sigma 2y. E eu tenho n2 termos aqui. Então, eu fico com sigma 2y sobre n2. Tá? Isso daqui é a variância do y barra. Então, aqui, n1, n2. Tá? Então, e testar se μx igual a menos μy igual a zero, fica equivalente a testar se μ de d é igual a zero. Então, assim, nesse caso aqui, a gente faz um caminho um pouco mais longo do que na aula anterior, que a gente podia fazer o cálculo das diferenças logo no começo. Agora não. Agora a gente calcula as médias de cada grupo, toma a diferença delas e a gente vai testar se a média populacional das diferenças é igual a zero, só que a conta vai ser a mesma que a gente vem fazendo até agora, tá? Então, para testar isso daqui, como uma hipótese alternativa μd diferente de zero, vou colocar as hipóteses inteiras aqui, né? Contra H1 μx menos μy diferente de zero é equivalente a testar se μd é igual a zero contra μd diferente de zero. Então, a receitinha é a seguinte, receita de bolo, né? Se forem amostras dependentes, eu calculo a média, a diferença antes. Se forem amostras independentes, eu calculo as médias e considero a diferença delas, tá? Então, eu quero testar se o μd é igual a zero contra μd diferente de zero. A estatística para estimar o μd vai ser d barra, que é a diferença das médias amostrais, e eu tenho a variância do d barra conhecida. Vou fazer o teste Z, tá? Usando a tabela da normal. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar a estatística Z. Lembra que a gente está no caso de variâncias conhecidas, tá?
Das continhas aqui, gente, vocês precisam fazer para se acostumar com elas, porque elas são sempre parecidas, tá? Tipo, soma, aí calcula o valor esperado, calcula a variância, aí vê qual teste que a gente vai usar, tá? Então, estamos no caso normal. Vamos usar a estatística Z, T barra menos MD dividido por sigma sobre raiz A. Na verdade é assim, né? A raiz ela vai estar dentro do sigma, tá? Então, eu vou falar por que a gente não está dividindo aqui. Então, o próprio sigma, ó, ele já tem os n's ali, tá? E a D barra, que tem distribuição normal com ID e variância sigma 2D. Então, a gente vai tirar a média e dividir pelo desvio padrão, simplesmente. E os n's vão aparecer lá dentro, tá? Quando a gente abrir um pouquinho mais a conta. Então, vamos abrir mais essa conta aqui. Fica com D barra menos DD. Quem que é o sigma D? É a raiz de sigma 2x sobre N1 mais sigma 2y sobre N2. Esse MD a gente pode separar como, escrever como x menos mi y. E esse D barra a gente pode escrever como x barra menos y barra. Tá? Então, esse daqui é o D barra. Esse daqui é o MD. E esse daqui é o sigma D. Tá? E aí, essa estatística aqui, ela tem distribuição normal padrão. Tá? Porque é o normal, média meia variância sigma, 2, a gente tirou a média e dividiu pelo desvio padrão. Tá? E aí, a gente prossegue com o teste normal. Teste Z com a tabela normal. Tá? E aí, vamos fazer um exemplo, então, para ver como que é isso na prática. Tudo bem? Então, um pouquinho mais de desenvolvimento teórico antes, mas no final a gente trouxe o problema para um problema simples que você resolver, tá? Tinha uma tabela. Ah, legal. Vou mostrar essa tabela aqui para vocês. Ela vai ser útil, inclusive, para vocês fazerem a prova. Vou só disponibilizar ela para vocês e eu vou projetar também. Ah, gente, eu coloquei a prova lá, não sei se vocês chegaram aqui, eu coloquei a prova que foi aplicada lá no disciplinas, tá? Quem quiser dar uma revisada, eu ainda não comecei com a gente, eu vou começar assim que for possível, tá? Deixa eu colocar aqui no lugar. Tem um livro que é o Magalhães e Lima, que é um livro que a gente usa às vezes para engenharia, tá? Eu gosto dessa tabela de resumo aqui. Ela fala dos casos do jeito que a gente falou aqui na sala, tá? Então, amostras pareadas. Se vocês quiserem fazer uma anotação ali, depois vocês vão poder trazer essas anotações, né? Você pode anotar aqui, ó, que quando a amostra é pareada, você faz o cálculo da diferença antes. E aí você já vai testar, né? Então, se for variância desconhecida, você vai fazer como teste T. Amostras independentes e variâncias conhecidas, que é o caso que a gente viu hoje, o D barra vai ser x barra menos y barra, a variância está aqui, e aí você fica com essa expressão aqui que tem distribuição normal, tá? Então, esse teste é que você usa T de student, esse teste é que você usa a tabela normal. Na aula que vem, a gente vai falar desse caso 3A, que ele é quando eu tenho variâncias desconhecidas iguais. Aí você vê que a expressão ela vai ficando um pouquinho mais complicada. E esse daqui é mais complicado ainda, caso 3B. Tá? Então, a gente está na aula de hoje, a gente está nesse caso aqui.
Então é só fazer a aplicação de fórmula, você precisa saber que caso que tá. Tá? Se você não souber que caso que tá, aí você pode aplicar a fórmula do outro caso e fazer um exercício errado. Tá? Então você tem que primeiro perguntar qual que é o caso que você está. Vou parar aqui a apresentação. Vamos fazer um exemplo, então. Tá? Hoje eu não vou colocar a listagem de todos os dados, né? Mas eu vou colocar aqui quem foi o x barra calculado, quem foi o y barra. Um exemplo, então, do caso 2. Então, o gerente de uma indústria de suco de laranja deseja comparar o desempenho de 2 linhas de produção e suspeita que a linha 1 produza mais caixas por dia do que a linha 2. Bom, então, esse é o exemplo do exercício que seria dado para vocês, tá? Então, deseja-se comparar essas 2 linhas de produção. As caixas os sucos de laranja que são produzidos em uma linha, eles não são produzidos na outra. Então, a gente tem um caso de 2 amostras independentes e com variâncias conhecidas, e a gente está no caso 2. Quer perguntar alguma coisa? A gente não mede normalidade nesses caras? Boa. Não foi dito isso, né? Eu ia perguntar também antes. A gente vai ter que supor nesse caso, sim. Isso que eu ia perguntar, por que precisa? Porque no final, quando a gente fez isso, Tá. Se a gente está assumindo a variável x barra e y barra, e esses caras pelo TLC, eles se aproximam do controle de É uma boa, é um bom argumento. Mas É um bom argumento. Se você... Vamos deixar assim, então eu ia colocar a situação de normalidade no enunciado, não vou colocar para a gente ver como que faria nesse caso, tá bom? Ótima pergunta. Então, eu poderia chegar e falar assim, vou corrigir o enunciado e vou colocar normalidade. Não vou colocar para a gente ser forçado a usar o TLC, tá? Então, vamos lá. Como que a gente começa todos os exercícios de inferência, né? Então, XI é a produção do dia I na linha 1. YI é a produção do dia I tudo bem, a gente pode... Nesse caso aqui, eu posso chamar de II, porque eu tenho 30 dias observados para cada uma delas, tá? Mas eu poderia ter observado em uma 30 e na outra 32, tá? A gente não precisa se preocupar com isso aqui. Então, o I, ele vai de 1 até 30. Então, vamos chamar o E de x igual a mx. Você pode definir, tá? Defina do jeitinho que a gente fez, né? Variância de xi igual a sigma 2x, variância de yi igual a sigma 2y. Então, agora a gente vai usar o TLC a pedidos, já que a gente não tinha a normalidade, mas a gente pode usar sim.
Ah, 30 é uma amostra suficientemente grande? Vamos considerar que é, tá? Então, nada foi dito sobre a distribuição dos dados, mas pelo TLC, x barra tem uma distribuição aproximadamente normal com média de x e sigma 2x, e y barra tem uma distribuição aproximadamente normal com média de y, variância sigma 2y, tá? Então, estamos no caso 2. Amostras independentes com variâncias conhecidas. Então, eu já vou considerar a estatística Z aqui, que é o D barra menos μD dividido por sigma D, que a gente abriu e viu que isso daqui é x barra menos y barra menos μx menos μy dividido por raiz de sigma 2x sobre N1, que no caso o N aqui é 30, né? Então eu vou deixar assim, ó. Vou deixar o N1 para escrever de forma mais geral, mas o N1 e o N2 é igual a N, que é igual a N1, que é igual a N2 nesse caso, tá? Então, N1 é o tamanho da amostra 1, N2 é o tamanho da amostra 2, e nesse caso todo mundo é 30, tá? E a normal que a gente está aproximando é sigma x quadrado ou é sigma x quadrado sobre N1? Opa, N1, muito bem. Vocês estão muito atentos, tá vendo, gente? Muito bem, assim que eu gosto. O professor sempre erra, né? Muito bem. Então, aqui pelo TLC, x barra tem distribuição normal, com média de x variando sigma 2x sobre N1. Y barra tem distribuição aproximadamente normal, e y sigma 2y sobre N2. Na prática, eu vou sempre poder usar o TLC. Olha, na prática, eu vou recomendar para vocês que façam um teste de hipóteses para a normalidade. Depois eu vou passar para vocês, pelo menos explicar sobre esse teste e falar como que usa, tá? Na verdade, tem vários testes de normalidade, mas eu vou passar um para vocês. Aqui, vamos usar o TLC, supor que a aproximação pela normal é boa, né? E aí a gente pode pegar essa Z aqui e aproximar, né, a distribuição dela pela normal 0,1. Bom, foi dado um alfa, que é o nível de significância. Então, quando é dado alfa, a gente vai escrever a região crítica. A gente não escreveu nem as hipóteses, né? Para testar se. Então, quem me diz quais são as hipóteses aqui? Se vocês lerem de novo o enunciado, vocês vão ver que a hipótese alternativa foi dada, tá? Então, desconfie, suspeita que a linha 1 produz mais caixas por dia do que a linha 2. Então, a gente quer testar se o MI de X é maior do que o MI de Y. Só que na mula a gente sempre vai colocar igual. E se a gente quiser traduzir MI D, então, vou colocar aqui, MI X maior... Desculpa, gente. MI X igual a MI Y contra MI X maior do que MI Y. Ou equivalentemente, se MD igual a 0 contra MD maior do que 0. Se a diferença é maior do que 0 de forma estatisticamente significante, tá? Então, vamos escrever a região crítica. Daí a gente vai calcular sob H0
qual que é o valor da nossa estatística. Tá? Então, como foi dado o alfa 0,05 e o teste nosso é unilateral, então a gente vai buscar, para escrever a nossa região crítica, o quantio da normal, que deixa 5% de probabilidade à sua direita. Vocês já sabem de cabeça esse valor? Vai ser um Gzinho barra maior 1,65. Eu não sei como você vai saber, né? 1,64. 1,64. Então, se o D barra, na verdade não é o D barra, é o Z, tá, gente? Perdão. Porque o D ele não tem distribuição normal padrão, né? Mas é essa estatística Z tal que a Z é maior do que 1,64. E quem que é a Z? D barra menos MD dividido por sigma 2D, tá? Então, isso daqui, gente, é importante colocar aqui que eu não coloquei, ó, que é sobre H0. Porque se eu não colocar sobre H0, eu tenho esses parâmetros aqui que eles são desconhecidos. E essa H0 aqui é essa H0 aqui, ó. Tá? Essa H0 aqui. Então, é sobre H0 que a gente faz o cálculo do Z observado também. Gente, tem outros caminhos para fazer isso. Se vocês quiserem escrever com a probabilidade, pode também, tá? Mas aqui, ó, eu vou calcular D barra menos 0, né, que é sobre H0, sigma D. E vai ser x barra menos y barra, dividido por raiz, sigma 2x sobre N1, sobre N, né, que é 30. Aí a gente só faz a conta. Então, vamos fazer a conta aqui. X1 barra 824,9, 818,6, raiz de 3. Eu vou só conferir essa conta para ver se está certinho. E as variâncias, elas eram 40 e 50. Então, 40 dividido por 30, mais 50 dividido por 30, dá 3. Embaixo tem a raiz, fica... porque 40 mais 50 é 90, dividido por 30 é 3. Então, raiz de 3. Números redondinhos, né? Para facilitar. 824,9 menos 818,6 dá 6,3. 6,3 dividido por raiz. É só calculadora, tá, gente? Por isso que eu estou nem mostrando aqui, porque... 3,64. A conta aqui. Qual que é a conclusão? 3,64 está na região crítica? Sim. Região crítica é região de rejeição de H0. Então, rejeitamos que as duas linhas de produção têm médias iguais. Né? Então, lembra, vamos sempre colocar a resposta. Como 3,64 está na região crítica, rejeitamos H0. Colocar a produção, mas será que vocês vão enxergar? É realmente
maior, já leio certinho que está escrito, tá? E na linha 2. Bom, então vamos voltar, né? A gente identificou qual que era o caso, tem amostras independentes com variâncias conhecidas, estabelecemos as hipóteses, usamos a estatística. Encontramos a região crítica, que é a região de rejeição de H0, calculamos a estatística observada. A estatística observada está na região crítica, né? Então, se a gente supusesse que H0 era verdadeira, o valor observado da estatística não faz sentido, porque ele está lá longe, tá? Então, como 3,64 está na região crítica, rejeitamos H0, um nível de significância de 5%. A produção média na linha 1 é realmente maior do que a produção na linha 2. Então, essa diferença que foi observada, de 824,9 para 818,6, em uma amostra de tamanho 30 de cada lado, essa diferença ela realmente não é devida ao acaso, tá? Ou seja, existe mesmo diferença na produção média das duas linhas de produção. Se a gente quiser calcular o valor P, então o valor P é a probabilidade de observar valores mais extremos do que a estatística que realmente foi observada, né? Então, o valor P, que é o alfa estrela, é a probabilidade de uma Z ser maior do que 3,64, que é 0,0001. Isso. Tá? Então, a gente tem bastante evidência para rejeitar a hipótese nula nesse caso. O valor P foi bem pequenininho, tá? Bom, e a suposição de normalidade? Note que nesse caso aqui, gente, a gente não tem nem os dados, né? O exercício foi dado direto x barra, sigma 2, né? O N. Na prática, a gente teria que buscar, testar essa normalidade, tá? Então, eu vou deixar para vocês como exercício pesquisar testes de normalidade. Os que eu costumo passar são Shapiro-Wilk, ele vai testar se é razoável você supor a normalidade, tá? Deixa eu ver qual outro aqui. Esse é um Darwin, eu acho. E tem outros, tá? Aí no trabalho de vocês vão ter que testar a normalidade. Aí se não achar, se não for razoável supor normalidade, daí a gente tem dois caminhos. Ou tenta uma transformação dos dados a fim de buscar a normalidade, que nem sempre é fácil, e aí você muda a interpretação dos dados. Não é um caminho muito suave para seguir. O outro caminho seria testes não paramétricos. Por exemplo, Mann-Whitney, tá? Então, eu vou escrever isso para vocês também, que eu acho que é importante vocês saberem que nesse caso que a gente está vivendo aqui é normal, né? Se não tiver normalidade, eu vou pedir para vocês pesquisarem. Então, no caso, a normalidade não seja razoável, considerar
transformações de dados, depois eu vou falar como transformar esses dados. E eu não recomendo o ideal seria você buscar uma técnica que se adequa aos seus dados, tá? Testes não paramétricos. Por exemplo, Mann-Whitney. Mann-Whitney, ele é o equivalente a esse dado, a esse teste que a gente fez, só que quando você não tem normalidade. Tá? E se você buscar lá no Google Mann-Whitney, você vai ver que ele vai fazer um teste para comparação de grupos não pareados, ou seja, no caso de dependência, quando você não tem normalidade. Tá? E aí, quem for fazer o curso de teste de métodos não paramétricos vai ver esse como um dos casos lá de testes de hipóteses paramétricas. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso. Alguém quer que eu revise a presença manualmente? Pode levantar a mão, por favor. Joia.